Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou pastor de jovens dessa igreja e eu honro muito o que eu faço, amém, irmão? Bom, o que eu queria dizer é que eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é sempre uma honra estar trazendo a palavra do Senhor. Não existe nada que me deixe mais satisfeito do que dividir com vocês aquilo que o Senhor depositou em mim, amém? Bom, hoje a gente começa mais uma série, na verdade é a primeira série do Unity, amém, irmão? Amém. Primeira série de pregações. A gente tem aí a imagem? Não tem a imagem, amém. A mídia já começa falhando, irmão, mas a gente vem junto, amém? Então a gente começa a primeira série de pregações do Unity, Jesus, um homem comum, amém? Gente, a minha intenção com a série de hoje é te ajudar com 3 coisas. Eu aprendi com o Erdiz isso, amém? Primeira coisa, segunda coisa. O cara é bom, mano. Eu quero te ajudar com 3 coisas. A primeira é desmistificar em você algumas crenças e heresias a respeito de Jesus, amém? Amém? Pô, parece que... Tá entendendo, Erdiz, o que eu tô falando? Parece que eu tô falando, sei lá, irmão, de... Ah lá, coisa linda, Jesus tomando um Starbucks. O cara que fez essa arte deve ser muito talentoso, mano. Foi o seu, né? O cara é bom. Segunda coisa, eu quero facilitar o seu relacionamento com Jesus. Amém? A terceira coisa, eu quero que a gente vá mais fundo na revelação de quem Cristo é. Amém? Irmão, eu quero dizer que apesar da gente falar da humanidade de Jesus, essa é uma mensagem extremamente espiritual. E não é o momento de sentar apenas para abrir os ouvidos e me ouvir. É o momento de manter-se em adoração. Amém? Então vamos lá. Esse tema, irmão, primeiro que mexe muito comigo falar de Jesus, sabe? Especificamente de Jesus. Porque eu tenho um temor muito grande pela pessoa que me salvou, amém? Eu tenho um temor muito grande por alguém que decidiu dar a sua própria vida por amor a mim, e eu não posso dar nada que vá pagar isso. Eu tenho um temor muito grande. E aí a segunda coisa é que sempre que eu falo de Jesus enquanto homem, aquele que nasceu na manjedoura, filha de Maria, me vem à memória uma frase do C.S. Lewis que eu ouvi há muito tempo atrás, que diz assim: quando o assunto é Jesus, só há 2 opções: amá-lo e adorá-lo, ou rejeitá-lo. Gente, o cerne dessa frase é: quando o assunto é Jesus, o nosso Jesus, aquele que a gente conhece e ama de todo o coração, não tem a opção ou a opinião de estar em cima do muro, amém? Não existe a opinião de, eu acho ele legalzinho, não existe, amém? Existem 2 opiniões: ou você ama Jesus de todo o coração porque ele te salvou, ou você odeia Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque provavelmente o seu contraponto hoje com relação a mim deve ser que você conhece, você tem amigos, você tem parentes que até gostam de Jesus, mas não amam, sim ou não? Estão comigo hoje, meu irmão? Você tem amigos, você tem aquele teu camarada, você tem um cara que está lá no mundo, meu irmão, mas que é teu parceiro e diz que Jesus é um cara legal, que viveu alguns anos atrás, mas que também nem é Deus, assim. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: esse cara não conhece Jesus, porque se ele conhecesse Jesus, ou ele amaria, ou ele odiaria. Sabe por quê, irmão? Porque, primeiro, Jesus salvou nós de nós mesmos, e isso é motivo para amá-lo. Agora, segundo, Jesus, ao passo que nos salvou, pisou em nossas razões. E aí, para muita gente, é motivo para odiá-lo. Por que eu quero te dizer isso? Porque a morte, irmão, era para sempre. Aí Jesus vem e prova o contrário. Você não está muito feliz. A doença, irmão, era para a morte. Aí Jesus vai e cura. Vamos lá, irmão. Meu irmão, a prostituta foi ouvida. O cobrador de impostos foi trazido para perto. Vamos lá, gente. O pescador foi feito pastor. Sabe o que acontece? Para quem se acha muito inteligente e sábio, Jesus pisa, cara. E aí, meu irmão, você tem 2 opções: ame-o e pergunte-o como fazer igual, ou odeie-o e vá para muito longe, cara. Jesus, eu estou sentindo que o Espírito Santo está abrindo uma porta aqui hoje, amém? O Espírito Santo está abrindo corações aqui hoje. O Espírito Santo vai sanar suas dúvidas. Ouve o que eu estou falando, olha aqui para mim. O Espírito Santo vai sanar suas dúvidas hoje. Eu sei que você tem questionado essa semana inteira, cara. Eu sei que você não tem... Jesus!
Você tem questionado a semana inteira. Eu sei que você não tem vivido como deveria, porque você acha que não merece. Deixa eu te dar uma notícia, você não merece mesmo. E esse é o escândalo da graça de Deus. Pode aplaudir Jesus, irmão. Então, meus amigos, Cristo é especialista em quebrar as nossas razões, amém? E nós amamos Jesus por isso. Nós amamos Jesus porque Ele nos prova o contrário de tudo aquilo que a gente achava que sabia. Nós amamos Jesus porque Ele está sempre se fazendo conhecer novamente. Então, irmão, em síntese, está comigo, diz amém. Em síntese, o que C.S. Lewis está ensinando para a gente é que se a pessoa de Jesus não gera em você uma opinião radical a respeito dele mesmo, eu tenho uma notícia para te dar. Você não conhece Jesus. Se a pessoa de Jesus não gera em você uma opinião radical a respeito dele, não, eu o amo de todo o coração e eu posso perder tudo por ele porque eu continuo com ele, ou então eu não quero mais esse Jesus porque ele vai sempre quebrar as minhas razões, você conheceu Jesus do jeito errado. Porque, irmão, Jesus, ele não vai querer dividir a vida com você. Jesus... obrigado. A Bíblia vai dizer que o fardo... É pesado não, Ju. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tá comigo, diz amém, irmão. A Bíblia vai dizer que o fardo é leve, irmão. E o jugo é suave. Agora, por que a Bíblia diz isso? Irmão, deixa eu te falar uma parada. Sabe o que é jugo? Sim ou não? É um negócio que liga dois bois. E aí fica 50% do peso em um, 50% do peso no outro. Amém? Só que a questão é, Jesus traz para ele essa analogia e vai dizer o seguinte, olha, em mim o fardo é leve e o jugo é suave. Sabe por quê? Porque 100% do peso eu já levei. Então, irmão, Jesus não está aqui para dividir o peso das suas contas, da sua dívida, do seu problema, do seu... Não. Jesus está aqui para pisar no seu problema e fazer você entender que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Meu irmão, o livro de Hebreus vai dizer que Ele é supremo sobre toda a criação, cara. João vai chamar Ele de a palavra, que é o fundamento por trás de toda a criação. Aleluia, eu nem entrei na mensagem ainda. Me controla, Espírito Santo de Deus. Você tá feliz, irmão? Amém. Então, gente, essa série vai servir pra gente decidir de uma vez se a gente ama Jesus de verdade ou se a gente não quer Ele nunca mais. E eu espero que você fique com a primeira opção. Vou orar por isso, amém? Então, irmão, se nós o amamos porque o conhecemos ou se nós só gostamos dele porque a gente não conhece. É pra isso que essa série vai servir. Para a gente descobrir se a gente está com Jesus porque a gente ama Jesus ou se a gente só quer ficar pertinho porque ele é um cara legal. Você está entendendo isso? Abre comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Irmão, a meu juízo eu acho que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus. Não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como... Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, diz figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Bom, irmão, para começar essa mensagem, eu queria dizer para você que Jesus é 100% Deus e 100% homem, amém? Aí eu sei que parece um jargão crente meio ultrapassado, mas não é, amém? O que eu estou dizendo para você hoje, nessa noite, para ver se entra na sua cabeça de uma vez por todas, é que Jesus, ele não era 100% Deus, e era 100% homem, e é 100% Deus. Jesus é, no dia de hoje, agora, 100% homem e 100% Deus. Jesus não abandonou a sua imagem como ser humano porque é Deus. Por que eu estou te dizendo isso, irmão? Porque eu penso que o primeiro grande problema da igreja é tratar Jesus como alguém que foi homem e agora é Deus. Vamos lá, gente. Irmão, existem
ao longo da história da igreja, algumas heresias que foram pregadas por bispos da igreja. E eu não estou falando da igreja romana, eu estou falando da igreja protestante. Amém? E eu queria compartilhar com você para ver se eu elucido um pouco melhor o que eu quero dizer. Amém? Então, irmão, a primeira grande heresia é o apolinarismo. Então, o apolinarismo ele vai ensinar que Jesus tinha um corpo humano, mas a alma divina. O que ele quer dizer com isso? Em tese, ele vai retirar de Jesus qualquer possibilidade de totalidade. Não. Ele até era homem, mas na alma, nas emoções, nos sentimentos, ele era Deus. Irmão, a primeira heresia que foi quebrada pela igreja foi essa. A segunda se chama nestorianismo. Repete, nestorianismo. Irmão, estou me sentindo na sala de aula, mas você pode vir comigo? Amém? Vai ficar um pouquinho didático, aí daqui a pouco a gente começa a chorar e se jogar no chão de novo. Amém? Então tá. Então, nestorianismo. Isso foi ensinado por Nestório, irmão, um grande bispo da igreja. E ele vai dizer o seguinte, que em alguns momentos era Jesus e em outros momentos era o Cristo. Ou seja, de vez em quando ele era homem, pastor Leonardo, e de vez em quando ele era Deus. Que era o que Nestório vai ensinar. Essa foi a segunda heresia que foi quebrada pela igreja. A terceira foi o eutiquianismo, por Eutico. E ele vai dizer o seguinte, que Cristo não era puramente Deus e nem puramente homem, que ele era a soma dos dois e uma coisa nova. Pô, meu irmão, aí é loucura. Aí, tá entendendo? Então ele está dizendo que nem Deus e nem homem, pô, juntou as duas naturezas e aí é Cristo. Aí é um negócio. É por isso que ele era assim, santo, desse jeito. E aí foi só no Concílio da Calcedônia, irmão, que a definição do tema sobre Jesus foi decidida de uma vez por todas pelos teólogos da época. E aí eles chegaram à conclusão de que Jesus Cristo é completamente Deus e completamente homem. Então o que eu quero hoje é te apresentar aqui, a partir do entendimento e da clareza dessa afirmação, a humanidade de Jesus. Amém? Então a primeira coisa que eu quero te dizer, e tomara que você se escandalize, Jesus tem um corpo humano. Eu adoro quando eu amo quando eu falo verdades teológicas e você me olha feio, irmão. Eu tô feliz. Jesus tem um corpo humano. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Jesus nasceu e cresceu como qualquer pessoa. E eu gosto de falar isso porque normalmente, irmão, a gente passa despercebido por esse tipo de questionamento e informação. Deixa eu falar uma coisa. Você está me dizendo, crente, olha para mim, você está me dizendo que o verbo citado lá no Evangelho de João nasceu? Sim. Você está me dizendo que o Rei da Glória, o Senhor sobre toda a criação, mamou no seio de uma mulher? Sim. E se você estivesse entendendo, você estaria um pouco mais feliz que isso. Mas a gente continua. Então, eu estou te dizendo que Maria limpou o bumbum do Senhor. Ah, meu Deus! Irmão, a humanidade de Jesus é mais santa que muito santo. Jesus tem um corpo humano. Olha o que diz Lucas 2,40. O menino crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Uau, irmão, o ponto e vírgula dessa frase, ela faz uma relação de causa e efeito. Ou seja, porque ele era um menino que crescia em estatura e sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Uau, e a Bíblia não vai dizer que é porque ele pregava muito bem nas sinagogas, nem porque ele era um menino superdotado. Não. Ele era só mais um menino que obedecia os pais e amava o Senhor. Irmão, Hebreus vai dizer, o livro de Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu. Ai, que escândalo, cara. Jesus aprendeu alguma coisa, pastor. Como pode Deus, em sua santidade, o Filho, em toda a sua glória, aprender alguma coisa com José, pobre de Nazaré? Presta atenção nisso, irmão. A Bíblia está dizendo pra gente que Jesus nasceu, cresceu, aprendeu. Meus irmãos, existe algo mais humano que isso? Existe algo mais humano do que ser apenas um menino? Cara, Jesus é tão humano, mas tão humano. Você está comigo, amém? Está comigo? É tão humano, mas tão humano, que ele se cansava.
Olha o que diz João 4,6. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. É muito humano. Ah, Jesus. É muito difícil para mim falar de Jesus. Jesus teve sede, irmão. João 19:28. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus teve fome, Mateus 4:2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus morreu. E não tem nada mais humano que morrer, irmão. Lucas 23:46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Agora, talvez até aqui você já saiba disso tudo que eu te disse. Que Jesus tinha um corpo físico, que tinha fome, que cansava, que morreu. Só que o meu ponto, irmão, não é que Jesus teve um corpo físico. Jesus tem um corpo físico. A Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou dos mortos com um corpo físico. Glorificado, incorruptível, sem mácula, mas ressuscitou dos mortos com um corpo físico. Foi assunto aos céus com um corpo físico. Irmão, eu amo uma mensagem que diz: tem carne humana na Trindade. Tem carne humana na Trindade. Ó. A destra de Deus. Eu estou dizendo para você hoje que o homem que te salvou é o mesmo homem que está sentado à destra de Deus. Porque em momento nenhum deixou de ser homem. Olha o que diz em Lucas 24:39. A gente sempre passa despercebido por esse tipo de texto, irmão, mas eu amo isso. Jesus encontra com os discípulos e ele vai dizer o seguinte: isso depois de morrer, amém, irmão? Amém, irmão? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne e ossos. Como estão vendo que eu tenho. Irmão, Cristo já tinha morrido e subido aos céus. Mas quando ele aparece para os discípulos, não era um vento, não era um soprar, nem uma nuvem de fumaça, muito menos uma coluna de fogo. Era alguém de carne e osso, tocável, chorava, sorria, tinha sede. Ei, Jesus tinha uma maneira de provar quem ele era. E adivinha só, irmão, não era pregando, era falando assim: toca, vai, pode encostar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existe algo em Jesus que está faltando em você, humanidade, cara. Tem algo em Jesus que às vezes falta na gente, que é a humanidade, cara. Não tenha medo da vulnerabilidade. Você é humano. Você ainda está feliz hoje? Irmão, Jesus, aqui nesse texto, ele está combatendo uma heresia que muitas vezes a gente faz questão de levar para frente. A primeira é que Jesus ressuscitou em espírito. E aí a gente ama porque a gente é pentecostal, amém, irmão? Tá tudo bem. A gente ama falar, não, porque Jesus ressuscitou em espírito e papapá. E a segunda é, não, Jesus era homem, mas era filho de Deus. Né? Quem nunca falou isso? Não posso me comparar a Jesus. Só que Jesus está dizendo, toque em mim, irmão. Pega aqui, ó, um espírito, uma energia, uma força, não tem carne e osso. O que Jesus está dizendo nessa noite, irmão, é que ele é o primogênito. Ele é aquele que morreu e ressuscitou primeiro. Só que o que ele faz com os discípulos, irmão, é estabelecer uma relação de continuidade. Ele olha para os discípulos e fala, olha, tá furado, olha os pés, sou eu mesmo, agora toque em mim. Não tem espírito, é carne e osso. E aí algumas versões dizem, acaso o espírito tem carne e ossos? Meu Deus. Tem carne e osso, olha aqui. E aí o que ele faz com os discípulos é o seguinte, olha, agora preste atenção numa coisa. Um dia serão vocês.
Um dia vocês ressuscitarão dos mortos. E adivinha como vocês vão ser? Não vão ter 8 olhos, nem 6 asas, muito menos 4 pés, 12 dedos. Não. Vocês vão ser assim, ó. Carne e osso. Ai, glorificado, santificado, irmão. Sem mácula, sem pecado. Para a honra e glória do Senhor no terrível dia. Mas em corpo. Você ainda está feliz, irmão? Esse é o prêmio para aqueles que perseverarem até o último dia. Receber do Senhor um corpo glorificado. Jesus é 100% Deus e 100% homem, irmão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem as coisas. Jesus não tinha as coisas. Você pode mudar o seu vocabulário hoje, em nome de Jesus. Jesus é, Jesus não foi, irmão. Em nome de Jesus. Ah, Jesus. Irmão, você está falando de um ser eterno. Não tem começo, não tem fim. Não dá para a gente datar Jesus. Agora, a segunda coisa. Jesus tem uma mente humana. Repete, humana. Lucas 2,52 vai dizer: quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme de costume. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos... Jesus crescia em sabedoria. Jesus aprendeu a ler, Jesus aprendeu a falar, Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a escrever. Irmão, Jesus tem uma mente humana. Olha o que Hebreus 5,8 vai dizer: embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer, cara. Aí você se martiriza todo dia porque você não obedece. Jesus. Agora, a respeito da mente humana de Cristo, irmão. Eu amo um texto que é muito esclarecedor, que está lá em Marcos 13,32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmão, pergunta para Jesus quando ele vai voltar, e aí você vai ter uma surpresa. Meia-noite eu te conto. O filho não sabe. O que Jesus está dizendo é: eu não sei o dia e a hora que meu pai retornará. Declarando para quem quisesse ouvir, irmão, o quanto a sua mente é de um ser humano. Agora, o que você não pode pensar de maneira nenhuma é que o fato de Jesus não saber quando vai retornar faz disso menos Deus. Faz dele menos Deus. O fato de Jesus não saber quando vai retornar, irmão, soma ao Deus de natureza humana. Amém? Você ainda está feliz? Amém. Cutuca o seu irmão do lado. Amém? Cutuca ele aí. Fala: eu amo a pessoa de Jesus. Eu amo a pessoa de Jesus. Aí é demais. Aí é abusar muito da autoridade. Amém, irmão? Então, a terceira coisa, cara. Jesus tinha emoções humanas. Amém? João 13:21 vai dizer: depois disso, Jesus perturbou-se. Repete, perturbou-se. Profundamente declarou: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Irmão, cara, algumas versões vai dizer que Jesus angustiou-se em espírito. E essa palavra angustiou, irmão, tem muito a ver com o termo estar ansioso. Amém? Então você sabe aquele rebuliço que você sente por dentro quando você vai pregar sobre a humanidade de Jesus, sabe? Um negócio estranho. Irmão, foi isso que Jesus sentiu. Amém? Sabe quando você tem alguma coisa muito importante para dizer, quando você precisa estar com alguém muito importante, ou algum compromisso que você precisa fazer, e aí dá aquele nervosinho, irmão, o intestino que começa a querer funcionar do nada. Amém? Amém, irmão? A gente é gente, está feliz? Então, foi isso que Jesus sentiu. Angustiou-se em espírito. Agora, Jesus só pode ter sentido isso porque Jesus é homem. Amém? Mateus 26:38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vulnerabilidade.
E para além de Mateus 26:38, a gente tem João 11:35, que provavelmente você decorou. Jesus chorou. Irmão, eu amo esse texto. Mas eu não amo porque Jesus chorou. Eu amo porque é engraçado o fato de Jesus ter chorado. Para quem não sabe, Jesus chorou porque Lázaro morreu e Lázaro é um grande amigo de Jesus. Só que a questão é que um dia antes, Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, sim ou não? Os amigos de Lázaro correm lá e falam, ó, Jesus, Lázaro está doente. Aí Jesus fala, não, essa doença não é para a morte. Tudo bem. Dia seguinte, Lázaro morre. A doença ainda não é para a morte. Está morto. Aí o mesmo Jesus que falou ontem que não é para a morte, ele olha para os discípulos e fala, deixa feder, deixa começar a feder, aí eu vou lá. E é o que acontece. Só que ele vai como alguém que já sabe o que vai fazer. Porque Jesus deixou morrer porque ele sabia que não era para morte. Vamos lá, gente. E aí quando ele chega lá, irmão... Mano, calma aí, olha só. Deixa eu ensinar para você. Se eu sei o que eu vou fazer no lugar, eu tenho a solução para o problema pelo qual está todo mundo abalado, irmão, eu chego cheio de marra. Amém? Pô, me desculpa, chorar? Tá todo mundo chorando. Eu, não. Abre, rola a pedra, pelo amor de Deus. Vamos lá, buscar ele lá. Só que Jesus não pode deixar de sentir a miséria do miserável. Jesus é homem. Vamos lá, alguém. Jesus. Jesus não pode chegar naquele enterro, olhar a Maria, a irmã de Lázaro lá chorando, olhar para ela e falar, fica quieto aí que eu sou Deus, vou resolver. Irmão, quantas profecias você recebeu dizendo assim, eu sou o teu Deus, e eu vou... Oh, pelo amor de Deus, Jesus chorou. Vamos lá. Ele não pode chegar lá, irmão, e simplesmente fingir que Lázaro não morreu. Não, Jesus vai chorar. Sabe onde Jesus estava quando você estava chorando? Ele estava chorando do seu lado. Sabe onde Jesus estava quando você estava angustiado? Ele estava angustiado do seu lado. Sabe quando você pecou e você falou assim, eu não sou digno, meu Deus, e aí o pai se levanta com ira, Jesus fala assim, não, eu sei como é brabo, deixa ele lá. Bom, isso é ser mediador. Bom, sabe por que eu não fui fulminado agora? Com essa quantidade de heresia que eu estou pregando? Brincando, irmão. Amém? Brincadeira, amém, irmão? Então, sabe por que eu não fui fulminado agora? Porque existe um Jesus que está entre eu e o Pai. E aí, quando a ira de Deus se manifesta, superabunda a graça da cruz. Irmão, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você não está mais condenado. E adivinha só, não é porque Deus deixou de se irar, não é porque Deus abandonou a ira do Antigo Testamento. Irmão, vai ler Bíblia. Ananias e Safira morreram. Mas, por causa de Cristo, nós estamos vivos. Jesus. Jesus é 100% homem. Jesus não vai deixar de sentir o seu problema só porque ele vai resolver. Você precisa parar. Eu não vou conseguir, irmão. Eu não vou conseguir pregar, pô. O Espírito Santo não deixa. Irmão, Jesus não vai deixar de sentir a sua dor só porque ele vai fazer ela cessar. Não vai. Para de tratar Jesus como uma genkidama, uma bola de energia, não sei, uma coisa. Jesus é alguém, cara. Que queres que eu te faça? Engraçado, não? Como alguém que já sabe, irmão, essa pergunta é boba, mas é necessária porque é homem. Vamos lá, gente. Jesus. Tão infinito quanto o poder de Deus é também a sua imunidade. É a humanidade. Tão infinito quanto o poder que habita em Cristo é também a sua humanidade.
Então, irmão, deixa eu te falar um negócio. Você vai me ouvir? Diz amém. Vai me ouvir de coração aberto? Para sua vida mudar de hoje para amanhã. Amém? Eu estou declarando sobre a sua vida. Se fosse você, recebia. Amém, irmão? Sua vida vai mudar de hoje para amanhã se você me ouvir. Amém? Jesus se identifica com você de tal nível, irmão, que ele é incapaz de olhar para o seu pecado e não almejar a cruz do Calvário. Incapaz, não tem como. Não tem como ele olhar para Mateus, cobrador de impostos, Maria Madalena, mulher da vida, e não querer morrer por eles. Não tem como. Porque ele é tão humano, mas tão humano, que ele consegue sentir a dor que existe em cada um deles. Ai, meu Deus. Aí sabe o que é engraçado, cara? É que a nossa narrativa como cristão normalmente é: não, Jesus morreu na cruz porque ele era o filho de Deus forte demais. Não, irmão. No Getsemane, Jesus não queria mais, não queria. Mas aí o todavia seja feita a sua vontade, irmão, é por amor a você, pô. Irmão, Jesus sente as suas emoções, você diz amém? A quarta coisa eu queria dizer é que Jesus é o verdadeiro Adão. Amém? Aí eu gosto. Que agora a gente começa a entrar no Shabá. Amém? Então, irmão, 1 João 4:2. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus dessa forma. Olha o que João vai dizer. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. 3. Aleluia. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Bom, calma, vamos parar aqui. O que João está dizendo é o seguinte: todo espírito, toda pessoa, todo ser humano que confessa que Cristo também é homem, esse procede de Deus. Amém? Agora, quem não confessa que ele é homem, não procede de Deus. Por quê, irmão? Porque o diabo não tem problema de você se relacionar com uma energia. O diabo não tem nenhum problema de você se relacionar com a bola de energia, com alguém que dama, com um negócio superior, com um ser maior. Não tem. O diabo tem problema de você se relacionar com um homem, com alguém. Sabe por quê, irmão? Porque uma energia você não pode copiar. Um homem você pode. Ai, gente. O diabo não tem nenhum problema de você reconhecer Deus como uau, negócio grande. O diabo tem problema de você reconhecer Deus como seu igual. O diabo tem problema que você leia lá o versículo que você foi feito amigo de Deus. É só o que ele não quer, irmão. Agora, por que, Bruno, tem muito pastor caindo? Por que tem muito ministro de adoração dando mole? Por que tem um monte de gente fazendo besteira por aí, estando dentro da igreja? Porque entende Deus como alguém tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que está muito longe. Irmão, Satanás não quer deixar você acreditar em Jesus como alguém que é um homem. Sabe por que às vezes é muito difícil se relacionar com Jesus? Porque você começa a ver ele apenas como filho de Deus. E você deixa de lembrar que você é co-herdeiro junto com ele. Primeira Coríntios 15:21. Irmão, você acha justo? Olha para mim aqui. Você acha justo que todos nós tenhamos pagado por um pecado que a gente não cometeu? Você acha justo, irmão? Sim ou não? Então, às vezes, a gente tem vontade de voltar no tempo e pegar Adão, né, irmão? Fisicamente, amém? Só que o que eu quero te dizer com isso? Você acha justo que um único homem pague por tudo o que a gente fez? Você acha justo, irmão? Sim ou não, irmão? Aí 1 Coríntios 15:21 vai dizer: visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Vamos lá, gente. Irmão, Jesus veio para ensinar para a gente que o modelo de vida não é do primeiro Adão, é do segundo Adão. Jesus veio ensinar para a gente. Olha aqui para mim.
que o normal é dar o outro lado da face. Jesus vem ensinar pra gente que o normal mesmo, o normal, é a gente deixar ser caluniado. Deixe com que fale. Aleluia. Jesus vem ensinar pra gente que o normal é a gente perdoar 70 vezes 7. Isso é o normal. Agora, o que o primeiro Adão fez não é o normal. E eu amo porque Paulo faz questão de chamar Cristo de segundo Adão, para provar para a igreja da época e para nós aqui hoje, que se ele conseguiu, você também consegue.